Bom, senhoras e senhores, nós teremos agora o painel 5, Gestão Estratégica da Litigiosidade, Impactos Socioambientais, Recuperação de Ativos e Sustentabilidade Fiscal. A proposta é refletir como o Estado exerce uma governança ativa sobre a sua litigiosidade e seus créditos, fortalecendo uma cultura institucional baseada na responsabilidade fiscal, na equidade social e na integridade ambiental. Convidamos ao palco a senhora Adriana Venturini, Procuradora-Geral Federal e moderadora deste painel. Convidamos o senhor Siddhartha Costa de Azevedo, Subprocurador Federal de Contencioso, substituto da PGF. Convidamos o senhor Paulo Firmeza Soares, diretor da Procuradoria Nacional Federal de Cobrança Extrajudicial da PGF. Convidamos o senhor Davi Ataíde, subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda. Senhor Carlos Augusto de Andrade Genier, diretor jurídico da Caixa Econômica Federal. A senhora Roberta Negrão, sócia do escritório Dutra Advogados. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade neste momento. Passamos a palavra à nossa moderadora, a senhora Adriana Venturini, para que possa conduzir. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentá-los, agradecer a presença de cada um dos espectadores, quem está aqui nos assistindo, os organizadores, e dizer que é uma honra estar participando aqui desse último painel do simpósio promovido pela Advocacia Geral da União, em parceria com o Instituto Global ESG, dentro do circuito COP30. Esse painel é muito apropriado para a Procuradoria-Geral Federal, né? Gestão estratégica de litigiosidade, impactos socioambientais, recuperação de ativos e sustentabilidade fiscal. A gente tem falado muito de judicialização, o ministro Barroso disse que a gente vive uma epidemia de litigiosidade, e quando a gente fala disso, a gente não pode deixar de falar da Procuradoria-Geral Federal, né? Nós somos, em grande medida, grandes responsáveis por isso, porque dois grandes vilões da litigiosidade é o previdenciário e as execuções fiscais. E nós temos assim atuação diuturna em cada um desses eixos e tantos outros. Só de citações em matéria previdenciária por dia nós recebemos mais de 8.500. Então isso demonstra o tamanho e o volume de processos gerenciados pela Procuradoria-Geral Federal, e cada um desses processos ele tem não só pessoas por trás deles, mas também um impacto fiscal decorrente dessas decisões. E a questão de gestão estratégica da litigiosidade ela é muito familiar a gente, porque essa gestão ela se iniciou, inclusive, a pedido do ministro Messias, que falou: vocês têm que saber o que está acontecendo na casa. A gente não pode ser pego a reboque. A gente tem que saber o que está sendo discutido no Congresso, qual vai ser o impacto disso na administração, o que está sendo decidido no Judiciário, qual vai ser o impacto disso no nosso orçamento, nas relações jurídicas. E, a partir daí, a gente desenvolveu o Pró-Estratégia. O Pró-Estratégia ele começou no STJ, a partir de um ACT da Procuradoria-Geral Federal. Depois, ele foi estendido para o TST, para o Supremo Tribunal Federal, e, hoje em dia, a gente está aplicando ele nos 6 tribunais regionais federais. O que é o Pró-Estratégia? Eu posso falar sem nenhuma modéstia, afinal de contas, eu sou aqui parceira da Annelise, que é o maior diagnóstico da litigiosidade pública federal jamais efetuado. A gente vai por tribunal, e já fizemos isso em todos os tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal, e a gente mapeou cada um dos processos da administração pública federal indireta. Então, se a gente pega, por exemplo, royalty, o que está sendo discutido em relação a royalty? São, hipoteticamente, 12 teses. Qual o impacto dessas 12 teses? O que está por trás? Às vezes, a gente olha assim, é uma questão normativa que ela está incompleta, e a gente está aqui discutindo há 20, 30 anos, segurando,
sendo que a gente pode, uma vez feito esse diagnóstico, articular com os atores políticos necessários para poder fazer essa alteração. Ou quando a gente vai levar para o juiz um despacho, a gente não está tratando de um processo. Para a administração pública, faz muito sentido falar o que é representativo da controvérsia, qual é a controvérsia. Seria irresponsável da nossa parte tratar dos processos, das questões que dizem respeito à administração pública federal de forma isolada, como se a gente estivesse no varejo. Porque, visando da segurança jurídica, a gente tem que ter uniformidade de tratamento. E, se a gente tem uniformidade de tratamento, a gente tem que ter previsibilidade e tem que ter diagnóstico. Então, a gente tem mapeado todos os nossos processos. De que tribunal que ele vem, se é matéria processual, se é matéria finalística, se é matéria de cobrança, se é especificamente matéria ambiental, quais dos subteses de matéria ambiental que a gente tem, que nível que está sendo discutido, qual a posição das turmas, quais processos sobem mais e sobem mais rápido. Por exemplo, a gente descobriu que 80% dos processos no STJ eles vêm da 4ª e da 5ª região, por motivos diversos. Na 5ª região, por uma questão processual, e na 4ª região, porque eles não aplicam precedente qualificado. Então, a gente consegue, na 4ª região, dizer, olha, a gente está quase tendo o Tribunal da Cidadania para trabalhar para um tribunal que não segue as regras de processo civil. Isso vai continuar acontecendo? E, a partir desse diagnóstico, a gente consegue ter uma relação de contraditório efetivo e de defesa do interesse público perante o judiciário, mostrando a questão de forma macro. Então, eu fico muito feliz de estar nesse painel. Isso é só uma das atividades que a Procuradoria-Geral está fazendo. E, assim, ter ao meu lado não só dois grandes, não só profissionais, mas amigos de vida, aqui o doutor Siddhartha e o doutor Paulo Firmeza, que são responsáveis, respectivamente, pela área de contencioso e de cobrança dentro da Procuradoria-Geral Federal, e vão poder falar um pouco mais das iniciativas que a gente tem tido no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, mas também temos colegas de fora para poder contribuir com esse debate. E aqui eu gostaria de cumprimentar o doutor Carlos, nosso diretor jurídico da Caixa Econômica Federal. Já estivemos juntos em outras oportunidades e acredito que os bancos públicos eles têm um papel fundamental na questão de contribuição para uma sistematização e uma governança adequada de nossos recursos, investimentos e, principalmente, riscos. A gente tem trabalhado bastante com a Caixa também, junto ao CJF, na questão da Minha Casa Minha Vida. E, enfim, temos conseguido ter soluções macros, identificar na casa a questão do financiamento da Minha Casa Minha Vida. A gente percebeu que muitas condenações elas superavam, às vezes, 3, 4 vezes o valor da própria casa, em decorrência da condenação do reparo de um piso. Então, e os custos do processo, com peritos e processos que, enfim, demoram anos e, no fundo, alimentam uma advocacia aparentemente predatória. Se a gente consegue sentar, conversar e ver esse problema, às vezes a solução é simples, faz uma tabela de indenização e, uma vez que tem alguma necessidade de reparo, você faz o depara e faz a devida compensação administrativa, evitando que a gente tenha uma máquina judicial subvertendo a lógica de um programa social tão bonito. Queria cumprimentar aqui também o doutor Davi, ele participa em diversos cenários, atuando e colaborando com a sua experiência dentro de Tesouro, nessa perspectiva de avaliação, previsibilidade e busca de soluções para riscos fiscais, em especiais aqueles decorrentes de decisão judicial. Tem um trabalho aqui bem próximo da Procuradoria-Geral Federal, e é uma honra estar ao lado do senhor. Já ouvi falar bastante do seu trabalho e estou curiosa para ouvir um pouco mais. E, por fim, doutora Roberta Negrão, aquela máxima do bom filho a casa retorna. Ela foi procuradora federal por muitos anos, uma procuradora federal absolutamente destacada, trabalhou na área da cobrança, trabalhou na NTT, e ela se destacou muito no âmbito da arbitragem. Infelizmente, é uma alma corajosa, quis alcançar outros voos, mas o DNA de servir ao público, do interesse público, de uma construção coletiva de soluções, vai te acompanhar, pelo que eu te conheço, pelo resto da sua vida. Então, é sempre bom te ouvir também nessa perspectiva da arbitragem e agora do outro lado da mesa. Então, eu vou passar a palavra aqui, para já começar os trabalhos, a gente já está um pouquinho adiantado, para o doutor David Ataíde, para discutir os desafios da previsibilidade fiscal e orçamentária, especialmente no que se refere ao pagamento e à negociação de precatórios e obrigações judiciais dentro de uma lógica de responsabilidade intergeracional.
Doutor Davi. Bom, gente, boa tarde a todos. Queria, primeiro de tudo, cumprimentar a todos da mesa aqui, dizer que é uma honra para mim participar desse debate de tão alto nível, né? Agradecer demais o convite da AGU participar do evento. Enfim, acho que eu vou trazer um problema que eu tenho 20 anos de Tesouro Nacional, 20 anos de Fazenda, e posso dizer que até 10 anos atrás a gente não escutava esse problema das perdas fiscais provenientes de decisão judicial. Isso não era um problema, não era uma questão que se discutia quando a gente fazia planejamento fiscal, projeção de despesa, projeção de receita, mas de alguns 5, 6 anos para cá, isso virou um tema meio que central na discussão do debate fiscal do país. Eu trouxe aqui alguns dados que eu acho que são de conhecimento bastante disseminado atualmente, graças a esse esforço de tentar comunicar e trazer transparência para essa discussão. Aqui eu trago, por exemplo, o primeiro gráfico aqui à esquerda de vocês, o quanto que a gente tem gastado com despesas provenientes de sentenças judiciais nos últimos anos, tanto requisitórios de pequeno valor como precatórios, também aquelas sentenças judiciais estatais. A gente pode ver que, em termos de PIB, em 2016, a gente gastava 0,5% do PIB, e em 2025 a gente vai estar pagando esse ano 0,9% do PIB, quer dizer, está quase que dobrando essa despesa em termos de PIB. Em termos nominais, ajustados pela inflação, esse gráfico da direita mostra, por exemplo, que a gente pagava de RPV em torno de 15,9 bilhões em 2016, a gente vai gastar esse ano em torno de 42, quase triplicando essa despesa em 10 anos, né? Precatório, por exemplo, a gente gastava 47,3, em 2016 vai pagar 69,4 esse ano, também dobrando aí a despesa com precatório, sendo que, então, toda a despesa orçamentária hoje com questões judiciais, pelo menos nessa rubrica, né, de RPV e precatório, está na casa de 114,3 bilhões de reais. E aqui eu trago até uma pequena, acho que é aqui, por onde que eu tenho que apontar? Aqui. Faço até uma pequena provocação aqui, tentando mostrar um comparativo das principais políticas públicas custeadas com o orçamento do governo federal, com o orçamento da União. E a gente mostra, bom, Previdência, obviamente tirando as sentenças judiciais da Previdência, é o primeiro, pessoal é o segundo, Bolsa Família, mas a gente já pode ver que a sentença judicial já é a quinta maior despesa se o agrupasse como uma política pública específica. Ela já supera o orçamento do abono e seguro-desemprego somados, já supera o orçamento da complementação ao Fundeb, que a União faz para os estados. Então, já é uma despesa semelhante em termos de volume financeiro ao BPC, que é uma política tradicional de apoio aos idosos e às pessoas deficientes, né? Então, em termos de magnitude, a gente vê que é uma despesa que já ocupa bastante espaço no orçamento federal. E aí, eu acho que o pior de tudo é saber que não é só nessa despesa, nessa rubrica específica orçamentária, que o dinheiro está indo para esse tipo de obrigação, digamos assim, né? A gente sabe que tem outras, que a perda judicial ela se manifesta de outras formas em termos de impacto fiscal. Por exemplo, a gente tem visto que a concessão judicial de benefícios do INSS aí inclui previdência, auxílios temporários de doença, auxílio permanente, BPC. O percentual de concessão por via judicial aumentou de forma significativa desde antes da pandemia e não retornou ao padrão pré-pandemia. Hoje, mais ou menos 15% das concessões desses benefícios são de natureza judicial, de origem judicial, e eles não estão elencados como despesa de sentença judicial, eles acabam entrando na despesa ordinária administrativa do INSS. Então, é mais uma despesa que afeta o orçamento público e não está na rubrica específica de sentença judicial que a gente paga atualmente. Eita, acho que saiu aqui. Problema de conexão. Acho que tem um atraso, né? Tem que ser mais... Pronto, e aí a outra parte das perdas judiciais tem a ver com a parte da tributação, né? A gente tem percebido, essa série que a gente está mostrando aqui mostra um pouco
da utilização de créditos tributários decorrentes de ações judiciais. É claro que essa curva tem muito o efeito da tese do século, que teve uma decisão retroativa que permitiu que as empresas pudessem, inclusive, acumular créditos por terem pago, em tese, tributos a mais do que deveriam ter pago, segundo a Justiça. Isso fez essas empresas acumularem créditos bastante relevantes ao longo do tempo. Se espera que, com o fim dos efeitos da tese do século, essa utilização se reduza, mas é importante deixar bem claro que isso aqui são por decisões que afetam perdas ou pagamento de tributo a maior no passado, né? O efeito presente e futuro da perda de receita, porque o tributo foi considerado menor do que deveria, acaba impactando de forma definitiva as contas da União, nessa vez pelo lado da arrecadação. Então, olhando para frente, assim, a gente está vendo essa questão cada vez mais consumir receitas públicas, cada vez mais consumir despesas públicas, e a gente ainda não tem grandes respostas para lidar com esse problema, né? A gente sabe, por exemplo, que o Supremo permitiu que a gente executasse parte das despesas com precatório fora das regras fiscais, mas esse benefício que o Supremo autorizou, ele só vale até 2026. A partir de 27, mantidas as regras vigentes, a gente vai ter que incorporar toda a despesa de precatório dentro da limite da despesa, que hoje a gente pratica. Isso vai reduzir fortemente o orçamento discricionário da União, se nada for feito. E assim mesmo que a gente acabe alterando a regra da despesa, alterando a regra fiscal para poder comportar essa despesa adicional de sentenças judiciais, isso acaba trazendo problemas para a sustentabilidade da dívida, porque aí eu vou ter que gastar mais ou arrecadar mais para poder manter as metas fiscais que eu tenho, e se eu não conseguir manter, minha dívida pública vai continuar crescendo e com efeitos bastante negativos para a economia como um todo, para a geração de renda, para a inflação. Então, é importante que a gente consiga, ainda que mexendo na regra fiscal, algum mecanismo que consiga, de fato, reduzir o que eu gasto atualmente com essas sentenças judiciais, com as perdas de receita que eu tenho nos processos judiciais. Também tem uma grande dificuldade para prever o que vai acontecer, porque, por exemplo, a gente aprovou um arcabouço fiscal em 2023 que previa, por exemplo, que a despesa a cada ano do governo só pode crescer até 2,5% em termos reais de um ano para outro. Mas como é que eu posso ter uma regra que tem esse tipo de comportamento se eu tenho uma despesa que, além de muito relevante em termos de magnitude, ela pode crescer de um ano para outro 10%, 15%, como foi, por exemplo, em 2021, quando se teve aquela expedição de precatório que não se imaginava para ser paga em 2022. Então, é o tipo da despesa que, para além da questão de ser cada vez maior, ela é imprevisível e traz dificuldade para a gente poder ter um planejamento em termos de meta fiscal, de limite de despesa, dado seu caráter até meio imprevisível de um ano para outro, seu comportamento. E aí, como eu já antecipei, a gente está numa situação, a despeito do esforço que vem sendo feito de tentar reequilibrar as contas fiscais, a gente ainda continua apresentando déficits a cada ano, a dívida pública continua crescendo. A gente sabe que a gente tem, ao longo do tempo, que controlar esse processo por conta dos efeitos econômicos negativos que isso pode trazer. Então, assim, e a gente tem outras demandas fiscais igualmente relevantes que a gente precisa eventualmente apoiar do ponto de vista do setor público. A questão da crise climática, eventualmente mais pessoas e mais empresas vão sofrer por conta das desastres naturais cada vez mais frequentes, como foi ano passado com o Rio Grande do Sul. O governo federal vai ter que ajudar, como sempre ajuda nesse tipo de situação de calamidade. A gente, eventualmente, tem um processo contratado de descarbonização da economia para tentar controlar as emissões de gás carbônico. Isso provavelmente vai ter algum tipo de apoio público para ajudar as empresas a fazer essa transição. A gente está num processo de envelhecimento populacional natural, isso inevitável, que vai levar a mais despesas com saúde, mais despesas com previdência social. A gente tem que estar pronto para encarar esse desafio também. Então, a gente precisa ser cada vez mais eficiente com os gastos públicos para que a gente possa ter condição de, ao mesmo tempo, atender às necessidades de cada momento da população, mas também ter um equilíbrio fiscal que garanta a estabilidade econômica ao longo do tempo, né? Então, esse tipo de despesa que cresce de forma significativa,
acaba sendo um problema para a gente poder enfrentar de forma planejada os desafios fiscais do futuro. E aí, só queria destacar uma iniciativa bastante interessante que essa administração trouxe, que foi a criação do Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais. Eu e o Siddhartha participamos do comitê técnico, né, que discute mais a fundo essas questões que a gente acha que precisa melhorar. E acho que é uma grande oportunidade de a gente conhecer mais, colocar ali na mesma mesa redonda, digamos assim, tanto a equipe econômica do governo como a equipe de defesa judicial, a AGU, PGFN, para entender melhor as dores de cada parte nesse processo, aumentar o conhecimento que a gente tem sobre políticas públicas que mais geram perdas fiscais atualmente. A gente não consegue ter uma clareza muito grande de que tipo de política pública hoje, de fato, está causando tanto RPV, tanto precatório. A gente não consegue ainda ter essa capacidade de linkar, né, de fazer o elo exatamente do que está sendo despendido com o que, de fato, causou essa perda. Como eu falei, a gente tem uma dificuldade muito grande de prever o que vai ser o impacto disso ao longo dos anos. Então, talvez conhecer melhor o que tem por aí pela frente para a gente poder prever, colocar nos nossos modelos de projeção essa despesa e essa receita que a gente provavelmente vai perder. E aí estudar soluções estruturantes para esse problema, né? O que, aliás, está acontecendo, porque essa perda aumentou tanto nos últimos 10 anos, por exemplo. Será que a gente está desenhando mal nossas políticas públicas, dando espaço para discussão judicial que leva a essas perdas tão grandes? Será que o próprio judiciário está indo um pouco além do que deveria e sendo um pouco mais ativo e enlarguecendo o escopo das políticas, colocando mais pessoas do que foram projetadas para aquele objeto da política pública? Ou será que há uma certa litigância abusiva por parte de alguns escritórios, de algumas pessoas que querem, de algum jeito, encontrar brechas aí para tirar mais recursos da União, né? Então, esse é o tipo de pergunta que a gente tenta responder nesse conselho. E é isso, eu queria trazer um pouco mais do problema, dizer que o problema é cada vez mais sério, que a gente está nesse esforço concentrado junto com a AGU, PGFN, para tentar encontrar caminhos que possam reduzir essa perda e garantir que a gente consiga ter um planejamento fiscal estável e sustentável ao longo do tempo. Gente, muito obrigado. Doutor Davi Ataíde, muito obrigado. Essa questão do risco fiscal judicial realmente é a pauta do dia. Não é normal que a gente gaste quase 1% do PIB em cumprimento de decisão judicial. E a gente tem feito um esforço também aqui na Procuradoria-Geral Federal, na Advocacia-Geral da União, de trazer o judiciário para essa discussão. Eu tenho sido convidada para participar da abertura do ano judicial e discussão das metas junto do CNJ, do CJF, e eu tenho tido uma fala bem antipática no sentido de responsabilização de suas decisões. Infelizmente, o Brasil ele é um país pobre, sobre alguma perspectiva. A gente tem um número imenso de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ontem eu me emocionei a saber que a gente saiu do mapa da fome, mas, ao mesmo tempo, é doloroso lembrar que, até pouco tempo atrás, a gente tinha aquela imagem das pessoas na fila do osso. Então, assim, não dá para se querer atuar individualmente fazendo uma caridade, né? A gente está voltando para aquela situação onde quem detinha os recursos ele conseguia dar algumas migalhas para pessoas em situação de vulnerabilidade sem conseguir resolver o problema de forma sistêmica. E esse diálogo com o judiciário, essa sensibilização já tem trazido frutos. A gente conseguiu criar um grupo de trabalho que saiu uma resolução agora no mês passado para tratar do BPC, que é um dos 4 maiores gastos na parte administrativa e na judicial tem sido responsável em grande parte por esse crescimento. E a gente estabeleceu, em parceria com o CNJ, um laudo unificado. Eu brincava que eu falava assim, é como se fosse 2 campeonatos de futebol. É futebol, mas um é o Brasileirão, outro é a Copa do Brasil. São regras distintas. Então, uma porta é mais larga que a outra. A porta da administração ela é mais curta, você tem que pedir para a administração por causa do prévio requerimento, mas os critérios utilizados para a administração eles são mais rígidos do que o do judiciário. Isso leva a uma avalanche e a um mercado de uma busca legítima por um direito que ele é mais amplo, se no âmbito do Poder Judiciário isso não tem a menor razoabilidade.
porque você obriga um cidadão comum a ir para o judiciário para poder fazer valer o seu direito. Então, a gente conseguiu sentar pessoas do MDS, da Advocacia Geral da União, da Casa Civil, do Judiciário, e chegamos em tempo recorde a um consenso. Foi feita essa recomendação há menos de um mês, deve começar a vigorar nos próximos dias, de laudo único para fins de caracterização das hipóteses que ensejam a concessão do BPC. Então, essa é uma boa notícia. Vou passar agora para o doutor Paulo Firmeza, trabalha na nossa Subprocuradoria-Geral de Cobrança, nosso diretor, e ele vai tratar de uma matéria que ele adora e que ele tem se dedicado bastante, e a gente tem avançado e também está buscando soluções inovadoras e disruptivas relacionadas à transação e recuperação de ativos no que diz respeito ao interesse público regulatório. Eu falo sempre, nós temos 165 autarquias e fundações, nenhuma delas foi criada e é vocacionada para arrecadar. Na realidade, a grande maioria das nossas cobranças, quase 90%, é decorrente do poder de polícia. Ou seja, a política pública não está funcionando. A gente está tendo a necessidade de ter um processo sancionatório, de estar aplicando sanção, de estar utilizando o sistema do judiciário para poder ver essas sanções e, muitas vezes, gerando um rompimento da relação de mercado com prejuízo a toda a sociedade. Então, a gente pensar de forma mais inteligente e não cobrar autorreferencial em procedimentos rígidos, cartesianos, mas de uma forma que seja sustentável, não só para a sociedade, mas também para o mercado. E aí eu queria ouvir um pouquinho do Dr. Paulo Firmeza em relação a isso. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Cumprimento aqui todos aqui em nome da doutora Adriana. Bem, o tema da cobrança e de recuperação de créditos no âmbito da PGF, para quem não sabe, né, a PGF cobra a dívida das autarquias, né, da administração pública federal indireta, né, as autarquias e fundações públicas federais. E isso, historicamente, ocorre por meio do ajuizamento de execuções fiscais. E a gente tem feito um trabalho de mudar um pouco o foco da cobrança só na execução fiscal e pensar em meios alternativos de cobrança. A execução fiscal ela é um meio sabidamente moroso e caro e que traz poucos resultados para a cobrança, de uma maneira geral, e a PGF tem se dedicado a pensar outros meios de cobrança, tanto de cobrança extrajudicial, como protesto, autarquias também, junto com a PGF, em parceria, inscrição em cadastro de defesa do consumidor, quando é o caso, e a transação ela entra aqui como um instrumento bem relevante, como foi dito aqui no painel anterior da PGFN, composto pela PGFN, de cobrança dos créditos das autarquias e fundações públicas federais. E o primeiro ponto, que acho que a doutora Adriana já destacou, é que, no caso específico da PGF, boa parte, a maioria da dívida que é cobrada decorre de multa decorrente de poder de polícia. Então, a gente tem aqui uma função arrecadatória que não é só arrecadatória, ela representa muito mais do que isso. A gente tem aqui a importância de garantir a política pública que aquela multa procurou assegurar quando ela foi aplicada. Então, o primeiro aspecto aqui é a gente pensar no papel e na função extrafiscal da arrecadação. Embora a gente também tenha o papel de arrecadar, né? Tem que cumprir os dois papéis. E, dentro desse panorama, a transação e a Lei 13.988 ela entra como um marco que permitiu, finalmente, o poder público com esse instituto jurídico formal, dar solução para diversos problemas que se arrastavam há bastante tempo. Multas que já estavam definitivamente constituídas pelas autarquias e que não tinham um regramento legal para ter um tratamento, né? Então, muitas vezes, essas multas ficavam sendo cobradas no judiciário sem um meio legal, formal, de dar esse tratamento. E a transação permitiu que a gente pudesse dar descontos nessas multas em determinadas
circunstâncias, notadamente quando o crédito é considerado de difícil recuperação ou irrecuperável, e, com isso, resolver o problema. A gente sabe que aí a gente tem uma primeira função aí social da transação, que é a de permitir que a empresa se reerga, né? Então, muitas das empresas que pleiteiam a transação ordinária, são empresas que estão em situação de vulnerabilidade e, muitas vezes, em recuperação judicial. E o plano de recuperação que elas apresentam no processo de recuperação judicial, eles não contemplam a fazenda pública. E a fazenda pública fica, vou chamar assim, fica vendida nesse processo. Então, o advento da lei permitiu que a gente desse um endereçamento, assim como os créditos privados também recebem um endereçamento na recuperação judicial, ou seja, eles recebem também descontos lá, né? Tem um corte lá na dívida. No poder público, no âmbito público, a gente também tem essa possibilidade de dar os descontos dentro dessa ferramenta. E o primeiro aspecto aqui que eu chamo a atenção é a da segurança jurídica. A gente sabe que, em muitos casos, há tentativas de resolver esse tipo de problema por outros meios, mas a transação ela se mostra como um instrumento juridicamente bastante estável para dar solução a essas questões que aparecem. E, no âmbito da PGF, a gente tem, como eu falei da 13988, dando um breve panorama, a gente tem cinco transações, né? Algumas já regulamentadas, outras ainda não. Então, a primeira é a transação ordinária, que é a regra geral, em que a gente já tem aqui quase 30 bilhões transacionados, que isso gera, com os descontos, aí, 13 bilhões de reais, praticamente, de valor transacionado, no âmbito da PGF. E também, como foi dito no painel anterior, a gente tem na lei a previsão de concessão de maior desconto, ou maior prazo, na verdade, quando a empresa mostra projetos sociais. Então, esse é um aspecto que a lei busca e a regulamentação buscam incentivar que as empresas possuam projetos sociais, porque aí elas têm um benefício um pouquinho maior ali na celebração da transação. E essa é a transação ordinária, né? A gente teve, ano passado, a transação extraordinária, que foi o chamado programa Desenrola, em que foi uma janela temporal ali de outubro a dezembro, em que os devedores puderam requerer a transação na forma de descontos que variavam conforme a forma de pagamento e conforme a antiguidade do crédito. Isso já gerou aí um valor após descontos transacionado de 4,5, 4,6 bilhões de reais. Então, a gente tem essa transação ordinária. Na ordinária e na extraordinária, a gente, no regramento das duas, a gente pôde endereçar multas ambientais, né? No caso de Mariana, em que houve aquele acordo no Supremo Tribunal Federal, Samarco tinha dívidas de multas ambientais com o IBAMA e com o ICMBio. E elas duas, graças a esses dois regramentos, puderam ser endereçadas. No IBAMA, de mais de 400 milhões de reais, e no ICMBio de 50 milhões de reais. Então, foi uma ferramenta que permitiu dar assegurar a concretude dessa política pública ambiental dessas multas. E aí a gente tem outras 3 transações que a gente pretende lançar uma em breve, né? A transação de interesse de pequeno valor, que é até 60 salários mínimos, que vai, inclusive, permitir que devedores, por exemplo, do ICMBio, resolvam suas dívidas junto à administração. E também a transação, a quarta transação, né, é a de relevante, disseminada controvérsia jurídica. Isso vai ser objeto de regulamentação ainda por parte da PGF. Eu acho que é uma ferramenta muito importante que vai enquadrar muitos casos. E a gente tem a última, que é a transação por relevante interesse regulatório, que foi uma inovação da 13988, apenas para as autarquias e fundações públicas federais,
E a lógica ali prevista na lei, isso é a inserção do ano passado, né, final do ano passado. Então, a gente está trabalhando para regulamentar essa transação. Então, a lógica é, quando o equacionamento da dívida daquele agente de mercado, né, daquele player, for necessário para preservar o serviço público envolvido ou a política pública, a gente tem essa possibilidade de transacionar, dar descontos e resolver o problema. Aqui a gente tem alguns elementos dessa transação por interesse regulatório que já estão na lei. O primeiro é que esse é o corte, né, que o equacionamento da dívida tem que servir a esse propósito. O segundo é que cabe ao AGU, e aí a AGU tem um papel relevante, reconhecer o interesse regulatório na transação, e baseado em manifestação pretérita, prévia, do órgão público envolvido. No caso, se for uma agência reguladora, da agência reguladora, se for o caso de uma autarquia, da autarquia. E, sem me alongar tanto, mas aqui a gente tem uma noção de regulação bem ampla, né? É uma regulação que não é só baseada no Estado, mas uma regulação vivenciada, percebida de uma maneira bastante ampla, com diversos atores envolvidos e diversas arenas de formulação dessa regulação. Então, a gente tem aqui um leque bastante amplo para trabalhar. E, além disso, a manifestação da autarquia deve ter um regramento objetivo, deve ser uma manifestação objetiva diante de uma situação específica, concreta, que aconteça num determinado setor, seja ambiental, seja um setor de transportes, ou setor de telecomunicações, setor de saúde, alguma situação concreta. A AGU provavelmente vai ser provocada a respeito disso e deve reconhecer o interesse regulatório para permitir a transação. E um desses elementos também é justamente a vantajosidade da transação sob a ótica social, ambiental, né, que é o que está na lei. Então, eu acho que é mais uma ferramenta que a gente tem para trabalhar, não só na arrecadação, mas na preservação de toda essa política pública e dos serviços públicos envolvidos. Então, era essa breve apresentação. Eu agradeço. Obrigada, doutor Paulo Firmeza. O rapaz, quando ele é bom, ele cobra chefe no meio do painel, né? Ele falou assim, 3 ainda faltam regulamentação. Então, olha só, a ordinária a gente está voando com os 30 bilhões. A extraordinária foi um sucesso, a gente arrecadou mais de 10 bilhões ano passado, e Desenrola foi um dos grandes responsáveis por isso. Quando o senhor falou ela, de outubro a dezembro, aí eu completei na minha cabeça, a gente ficou sem dormir. Mas foi um pouco isso, só que demos alguns resultados bons para a nossa arrecadação. A transação de pequeno valor, falar aqui para a Renata, ela vai sair essa semana, tá? Eu te prometo que o fim de semana não vai começar sem a gente dar esse encaminhamento. E, enfim, eu queria elogiar esse trabalho assim da gente falar de relevante controvérsia jurídica e de interesse regulatório. É um passo muito grande e muito disruptivo. Até pouco tempo atrás, a questão da cobrança, depois que era inscrito em dívida ativa, acho que uma inteligência artificial poderia tocar o processo em certa medida, porque a nossa margem de negociação e de olhar o devedor e a pessoa que está tendo um relacionamento com o poder público ele era praticamente zero, e isso levava a índices de arrecadação baixíssimos. Era uma forma assim muito... eu gosto de termos de futebol, né, para falar de direito, retranqueiro. A gente ficava ali se preservando, dizendo não, mas não deixa de ser um apagão das canetas, porque a gente é remunerado e tem prerrogativas para poder encontrar soluções jurídicas sustentáveis. E eu acho que poder sentar para conversar com os agentes econômicos, conversar com as agências reguladoras, com a área jurídica, com as diretorias, entender o que está funcionando, o que não está, rever os seus processos normativos e poder fazer uma transação para a gente conseguir fazer um freio de arrumação, resolver esses passivos, aquilo que não funcionou, e ter uma regulamentação mais eficiente, moderna, é um ato de coragem, inclusive capitaneado pela Procuradoria. A seletividade também foi uma resposta que a gente deu a isso. A gente cobrava todos os créditos de forma igual, sendo que 90% da arrecadação envolvia 2% dos créditos, uma coisa absolutamente irrazoável.
E, logo no início dessa gestão, com essa equipe maravilhosa, com o Paulo e a Renata sempre ajudando, a gente conseguiu também avançar na seletividade, dar tratamento diferenciado para créditos diferenciados. E eu acho que isso tem tudo a ver com a ESG, com governança. A questão dos créditos ambientais também, a gente conseguir entender que aquilo dali não é uma multa para uma multa, mas o que a gente precisa é da recuperação ambiental e que existem várias outras alternativas que não necessariamente sanções financeiras para que a gente consiga garantir a efetiva proteção ao meio ambiente. Bem, muito obrigada, doutor Paulo, mais uma vez. É uma honra caminhar contigo. A doutora Roberta Negrão, ela tem se destacado há algum tempo sobre a atuação da arbitragem. Ela atuou bastante tempo na arbitragem no poder público. Eu tive recentemente no Fórum de Lisboa e, no meu painel, depois que eu já tinha falado, infelizmente, eu não era mediadora, eu não pude fazer a contra-argumentação, falaram que a arbitragem era uma coisa horrível para a administração pública, e isso é uma mentira. Inclusive, quando eu vou em algumas câmaras arbitrais ser convidada para falar, o que sempre me perguntam é: vocês hoje em dia ganham tudo, se deixarem de ganhar, vocês vão deixar de socorrer a arbitragem? E aí eu falo que não, porque a arbitragem é um instituto sólido, ele atrai investimentos, e que, justamente por ser administração pública, se eventualmente a gente começar a ter derrotas em processos arbitrais, a gente pode rever os nossos processos internos para que a gente possa se adequar a uma norma que consiga ser validada em qualquer ambiente. Mas nem todo mundo conhece também a atuação da arbitragem na administração pública. A doutora Roberta conhece a atuação da arbitragem tanto da administração pública quanto do setor privado. E a gente pediu para você vir aqui falar um pouco sobre esses desafios de compatibilizar essa resolução dos princípios da coerência fiscal e da legalidade da execução orçamentária. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria enorme estar aqui falando nesse ambiente que eu me sinto em casa, Advocacia Geral da União, Procuradoria-Geral Federal. Cumprimento a todos em nome da doutora Adriana Venturini, minha chefe, PRF da Primeira Região, minha chefe, Procuradora-Geral Federal. E eu costumo dizer para todos que eu tive a grande oportunidade de ser hoje uma advogada forjada pela Advocacia Geral da União. E por que eu digo isso? Porque, na Advocacia Geral da União, os advogados públicos, eu ia falar nós é muita gente, mas os advogados públicos, eles têm a oportunidade de transformar a implementação de políticas públicas. Cada um no seu quadrado. O gestor pensa e formula essas políticas, mas o dia a dia, quem vai viabilizar, no fim das contas, essa implementação, seja no trabalho de assessoramento desse gestor ao longo do desenvolvimento dessa política, seja na elaboração de um parecer ao final para assegurar a legalidade deste processo, ou ainda seja nas trincheiras contenciosas para fazer valer essa vontade política do gestor, é trabalho da Advocacia Geral da União. E essa visão de público que eu tive por 17 anos, e agora ainda não tenho um ano na advocacia privada, eu trago para o tema de hoje. Veja, por que nós estamos... Por que falar, né, de arbitragem e precatórios em um encontro global preparatório para a COP30? Ora, nós estamos aqui olhando para a ODS 16, né, aquela ODS que vai tratar justamente da implementação de um Estado de Direito e de instituições eficientes. E, quando eu penso na eficiência das instituições, abre-se esse panorama da arbitragem. Veja, e aí por que a gente fala tanto da eficiência da arbitragem? Porque quando a gente pensa... primeiro, a gente teve um amadurecimento legal, certo? Uma construção de marcos legais importantes e relevantes para que a administração pública pudesse, no exercício da sua autonomia da vontade, ser parte de um procedimento arbitral. Vejam os senhores e as senhoras que até 2015 não havia uma previsão legal, exceto na lei da ANP, e isso freava de uma maneira significativa a atuação do poder público em arbitragens. E não só isso. Veja
é que a administração pública, quando se vale desse instrumento, da arbitragem, na verdade, ela está fazendo um cálculo. Ela está considerando custos de transação. Vejam, ora, quando eu falo em custos de transação, eu vou comparar dentre as opções que eu possuo. Litigar perante o Poder Judiciário, ou escolher um foro qualificado, e eu digo qualificado em que sentido? Onde eu vou escolher um decisor conhecedor e experiente técnico daquela matéria para proferir uma decisão com mais tempo, e com mais tempo, que eu falo assim, ele tem mais tempo para gastar com o processo, com uma possibilidade de flexibilização do procedimento, de uma maneira que eu consiga entregar a prestação jurisdicional num prazo menor. E aí eu dou um exemplo vivido meu na ANTT. Nós tínhamos, não só eu, o doutor Jonas, que está aqui também, esteve comigo nas trincheiras. A agência possuía casos de reequilíbrio econômico-financeiro discutidos em âmbito judicial, cujo processo já durava 10 anos, e a gente ainda estava em primeira instância. E aí você se depara diante desse procedimento, e que a lei promete, né, uma exiguidade de prazo, uma eficiência da entrega jurisdicional em razão dessa especialização e celeridade. Quanto tempo? Inicialmente se pensava 2, 3 anos. Essa promessa ela se concretizou? Mais ou menos. Nos procedimentos onde não temos perícias, ou seja, um alargar da produção probatória, realmente a arbitragem ela conseguiu fazer as entregas que se prometeu. Vejam os casos da ANP. Agora, naqueles outros procedimentos onde nós temos um alargar probatório, aí nós temos casos com 5, 6 anos. Mas lembrem-se, quando a gente fala em custo de transação, a gente compara com a outra opção viável, que é a opção do Poder Judiciário. E isso é um ponto importante, porque a gente está falando aqui de proferir decisões judiciais, ou seja, o juiz togado age como se o juiz arbitral age como se um juiz togado fosse. Agora, quando a gente fala em arbitragem para o poder público, a gente pensa basicamente em 2 tipos de contratos ou problemas que a gente vai submeter à arbitragem. Nós temos aqueles problemas decorrentes dos contratos administrativos gerais comuns, e aí o que eu estou falando? Aquela compra da caneta BIC, aquelas obras importantes, veja que o TCU elencou quase 8.000 obras de escolas ou hospitais paralisados, locação de imóveis funcionais. Tudo isso, segundo a nova lei de licitações e contratos, pode ser submetido à arbitragem. Tudo, vírgula, todos os conflitos relacionados a direitos patrimoniais disponíveis. Agora, percebam, sobrevindo uma sentença jurisdicional condenatória que impõe um pagamento à União ou suas autarquias e agências, qual que é o regramento cabível, certo? E aí, senhores, aqui a gente segue exatamente a mesma regra. Tem um monte de advogado discutindo, mas me desculpem os ilustres doutrinadores, o regramento é muito claro, o artigo 100 da Constituição. Obrigação de pagar imposta a um ente público se dá mediante o regramento de precatórios, certo? E a arbitragem sendo uma sentença jurisdicional, só que ao invés de ser proferida pelo juiz togado, é proferida pelo árbitro, segue o mesmo regramento. E aí me deparei com uma situação que já me questionaram, mas e se tiver empenho? Olha, se tiver empenho, o dinheiro está lá guardado. Como assim eu não vou poder me valer dessa forma de pagamento, ao invés de ter que esperar a expedição de um precatório? Exatamente, senhores. Por quê? Porque se nós formos na 4.320 de direito financeiro, ela prevê exatamente que
as receitas, elas têm uma dotação específica, e aquela dotação específica daquele contrato não pode ser alterada para pagamento de decisão judicial condenatória contra ente público. Essa dotação é diversa. Né? E, além disso, a própria 4.320 também prevê especificamente a questão de que fica vedada no artigo 60 essa questão do pagamento de glosas gerais. Não é possível. Além disso, quando a gente pensa numa sistemática do direito financeiro, veja, aquela despesa ela ainda não foi liquidada. E, se ela não foi liquidada, ora, aquele valor empenhado retorna. O que eu quero dizer com isso? É que, nesses casos, eu não tenho outra alternativa senão o regimento específico dos precatórios. Corta. Mas nós temos outro tipo de contratos. Aqueles contratos complexos, incompletos, relacionais, de longo prazo. E aqui eu estou falando de contratos de parceria, contratos de concessão. Dou um exemplo aos senhores. Um contrato de concessão de ferrovias dura 30 anos, pode durar 60 e ser prorrogado até 90. Veja a especificidade. Eu não estou falando de um contrato de uma construção de escola de 3 a 5 anos, que tem o seu nível de complexidade. Eu não estou falando de um contrato de compra de uma série de canetas que se exaure no ato. Não, é um entrinchado de relações recíprocas das partes, cujo cumprimento depende muito desse cumprimento recíproco. Veja que isso transforma todo o contrato. Tanto que o direito administrativo atual tem destinado um olhar especial e diferenciado para um tratamento específico desses contratos. E, quando eu falo isso, inclusive em relação às arbitragens. Explico. Nos casos de ser proferida uma sentença de pagamento condenatória da União ou suas autarquias, e aí eu faço um disclaimer, parabéns, NEA, parabéns, EARB, porque fazem um trabalho de excelência. Eu fico contente em ter participado da germinação desse projeto e ver mentes brilhantes, referência na atuação da arbitragem no Brasil. E digo isso porque o êxito é enorme, tá? São muitos mais casos de êxito do que de insucesso. Mas retomo o meu pensamento. Nesses casos, havendo a sentença arbitral que condena ao pagamento, qual é o regramento específico? Precatórios. Ora, não é sentença jurisdicional? Não vamos escapar dos trilhos. Seguimos no trilho do precatório. Agora, para esses contratos, o decreto 10.025 prevê três hipóteses em que, em razão dessa longa duração, dessa complexidade, dessa característica diferenciadora desses contratos, é possível, se houver o acordo da administração pública, das partes, que esta obrigação de indenizar seja feita de maneira diversa. E de que forma? Pelo reequilíbrio, se valendo de instrumentos contratuais ou regulatórios disponíveis no contrato. Aquele bom e velho reequilíbrio do contrato, aumenta a tarifa, diminui a tarifa, aumenta o prazo, e aí eu estou falando não da prorrogação contratual, que é um instrumento diverso, eu estou falando da extensão ou alteração do prazo do contrato, que isso vai repercutir no valor final. Ou ainda, inclui uma obra nova no fluxo de caixa ou retira. Ou seja, são os mecanismos que eu tenho para pagar esse valor via esses mecanismos do contrato. Uma outra alternativa que eu tenho é haveres e deveres nos casos de relicitação. E, por fim, esse mesmo decreto ele prevê ainda aquela hipótese do pagamento de terceiro, que é aquele caso em que a concessionária saiu antecipadamente em razão da relicitação, mas, veja, o novo entrante vai pagar a ela o valor da indenização. Ou seja, senhores, a regra é clara, me valendo que nem doutora Adriana do jargão futebolístico. Havendo condenação em pagamento, para pagamento do ente público, vamos de precatório, artigo 100.
No caso desses contratos, em razão da sua especificidade, aí sim temos outras alternativas possíveis, desde que acordada pela administração. E aí, o que isso tudo repercute ao fim do dia? Ora, em segurança jurídica e previsibilidade, que eu acho que esse é o papel fundamental das instituições como um todo e, em especial, dessa atuação tão responsável que a Advocacia Geral da União tem no âmbito das arbitragens. Obrigada. Obrigada, doutora Roberta. Eu sou horrível de moderadora, porque normalmente eu sou muito brava. Eu faço o pessoal cumprir o tempo assim à risca. Mas, como a gente é o último painel e depois vai ter um coquetel, eu estou aqui me deliciando ouvindo vocês, e quanto mais, melhor, porque eu não estou com a menor pressa de ir para casa. Essa questão da arbitragem ela é muito delicada, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Um dos motivos da necessidade do poder público utilizar a arbitragem, isso teve previsto na lei da ANP, foi para atrair investimentos estrangeiros. E quando a gente vê num momento onde a nossa soberania está sendo questionada, onde se fala com naturalidade, inclusive vocalizado por brasileiros, de que o judiciário ele está, de certa forma, alinhado, em conluio com o Poder Executivo, isso tira a credibilidade, a confiança dos investidores no Brasil e gera uma fuga de capitais. Então, assim, esse cenário é terrível, mas como uma medida e mostrar que o sistema ele é complexo, ele é moderno e ele funciona tão bem, tanto o nosso judiciário, de forma independente, como outros mecanismos de solução de controvérsia, é muito importante a gente ter arbitragem dentro dos nossos cardápios de opções de cláusulas contratuais dentro da nossa autonomia da vontade para poder atrair esses investimentos e continuar com essas cooperações que são tão importantes para o desenvolvimento do país. Agora, como tudo na vida, a sustentabilidade é o equilíbrio, né? E existem aqueles que querem que seja um sistema completamente paralelo e fugir de regras típicas do poder público, como, por exemplo, o pagamento por meio de precatório. Está tendo uma discussão, até mandei mensagem aqui, mas não me responderam, que eu esqueci o número. No Supremo Tribunal Federal, uma DI que questiona justamente o pagamento por precatório em sentenças arbitrais, é do Estado de São Paulo, e, recentemente, a gente da Procuradoria-Geral Federal entrou nessa ação como amicus curiae, justamente para reforçar esse argumento da necessidade de observância do artigo 100 da Constituição. Então, a gente está aqui convergindo e acredito que esse instrumento só tem a crescer, ainda mais com a nova lei de licitações, que prevê arbitragem para N outras hipóteses. Agora, com vocês, nosso iluminado, doutor Siddhartha, que fez 50 anos esse mês, debutou, e é um grande amigo, meu conselheiro, uma referência na Advocacia Pública Federal, um sábio de verdade e uma pessoa que todos nós temos a honra de ter por perto, de poder discutir as ideias, buscar soluções, encontrar caminhos jurídicos, sempre com uma perspectiva muito além dos autos. Uma perspectiva de convergência, de equilíbrio de forças e, acima de tudo, de sustentabilidade. Então, queria te ouvir, doutor Siddhartha. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer esses elogios todos, essas palavras. Fiz 50, mas com cara de 30, tá? Então, eu ainda estou bastante novo. Falar depois da doutora Adriana e depois do Davi ficou muito mais fácil, porque eles já trouxeram quase todos os argumentos que eu ia apresentar aqui. A doutora Adriana mencionou a questão do Proestratégia, que é um projeto assim, de uma significância muito importante para nós da Procuradoria-Geral Federal. Como ela mencionou aqui, nós estamos tratando de um órgão que representa 165 autarquias e fundações públicas. Então, nós temos a litigância previdenciária, com 8.500 situações diárias. Tá? Os dados do CNJ mapearam algo em torno de 4 milhões de ações previdenciárias em curso hoje. Isso é um número estrondoso, além da complexidade dos temas. Tá? Quando eu falo de 165 autarquias e fundações públicas, eu costumo brincar que eu estou sofrendo de transtorno de personalidade, porque a cada 15 minutos eu represento uma matéria diferente. Eu mudo de energia elétrica para mineração, para previdenciário, para indígena, para agrário, para ambiental, e a gente tem que ir trabalhando com cultura e saúde também, esqueci, regulação. E a gente tem que buscar soluções para fazer frente a esse volume com complexidade, além da questão das pressões orçamentárias
que advém da despesa pública judicial, que o Davi mostrou muito bem a crescente que a despesa judicial vem trazendo. Como ele relembrou, nós fazemos parte de um grupo de pessoas, tanto da área jurídica quanto da área fiscal, que tem tentado trazer soluções para esse problema, que é um problema que afeta a todos, ao fim e ao cabo, porque se eu tenho uma elevada despesa judicial, isso prejudica outras despesas que poderiam ser implementadas. E precisaríamos também de critérios técnicos para enfrentar essa judicialização, esse número gigante que temos de processo. Se a gente acompanhar a história da PGF, nós temos uma série de ondas de iniciativas que sempre buscaram esse enfrentamento. Tá? Nós tivemos a onda dos acordos, principalmente dentro da seara previdenciária. Nós somos mestres, experts em acordo das atuações previdenciárias. Só que isso, por si só, não diminui a litigância. Ela diminui a vida útil do processo. Traz economia? Sem dúvida alguma, mas o motivo da litigância continua existindo. Tínhamos uma iniciativa que é a gênese do Proestratégia, que era uma iniciativa que existia no STJ, que foi iniciada pela PROCPREV, que é a minha procuradoria co-irmã, é a Procuradoria Federal de Contencioso Previdenciário. Tá? Eu cuido do resto, a doutora Adriana costuma dizer que eu sou o Procurador Nacional Federal de Contencioso Extraordinário, né, chefe? Não, ordinário não. E essa Procuradoria de Contencioso Previdenciário, ela iniciou esse trabalho perante o STJ. E o que era? O mapeamento dos processos existentes nos gabinetes para que pudéssemos desistir daqueles recursos que não têm futuro. Imagine vocês, se nós estamos tratando de 4 milhões de processos, é muito mais fácil para o procurador que está na ponta, com um volume excessivo, ele recorrer, ele recorrer, ele recorrer. Não, vamos tentar mudar a lógica, vamos desistir desses recursos. Só que é uma fala da Didi que sempre que vem o Proestratégia, ela vem casada, é muito importante. Desistir no primeiro momento é bonito, ter que desistir de novo já é feio. Então, de nada adianta eu ficar desistindo em uma ponta e ficar recorrendo da outra. Isso daí não traz resultado. Então, o que nós pensamos em fazer? Criamos um projeto em que ele tinha 4 objetivos. Promoção de isonomia e segurança jurídica. Vamos dar tratamento uniforme aos nossos processos. É necessário que o colega que pega a inicial ao colega que entra com recurso especial, com recurso extraordinário, esteja falando a mesma língua, seja para persistir na tese, seja para desistir daquela tese. Racionalização da atuação. Onde que a gente vai atacar? O que a gente vai atacar? Tá? A doutora Adriana mencionou aí que nós fizemos o mapeamento de todos os processos existentes no STJ, e quando a gente fala em processo, não é apenas quantitativo, é qualitativo. Nós mapeamos teses. Nós não identificamos mais agora processos em si. Nós especificamos que tese que está sendo debatida. E para cada tese, hoje eu tenho um número exato de processos que tratam daquela tese. Isso vai me permitir, inclusive com as taxas de sucesso para cada tese debatida, decidir no que eu vou concentrar mais esforço e no que eu vou simplesmente deixar para um segundo momento, eventualmente uma desistência recursal. Uniformização da atuação. Diálogo entre a casa. Tá? Para quem não conhece, nós somos divididos em atuação contenciosa e atuação consultiva. Só que não necessariamente a gente conversava. Às vezes, o consultivo solicita uma atuação de uma determinada maneira, só que a gente verificava que essa atuação não tinha sucesso. Não daquela forma, não com aquela tese. Então, nós passamos a conversar mais de forma a alinharmos as estratégias que eram apresentadas para os recursos. E, por fim, eficiência processual. Vamos buscar resultados. Dr. Carlos, gerente executivo da Caixa, se me permite, eu lembro de um congresso que eu participei em 2016 sobre a questão da litigiosidade nos juizados especiais federais, e a Caixa foi um exemplo assim, muito importante a ser seguido, em que a Caixa conseguiu diminuir o passivo no judiciário, tanto no JEF, quanto nos tribunais superiores, e, a partir daí, ela começou a centrar esforços em resultados positivos. Por quê? Com um quantitativo baixo de processos, eu tenho como trabalhar melhor, eu tenho como exigir melhor uma resposta do judiciário. Então, focado nisso, iniciamos e começamos a fazer o operacional. Tá? Primeiro,
gestão da informação e mapeamento da litigiosidade. Como que isso foi feito? Imagine vocês chegar num tribunal superior e se deparar com uma infinidade de processos. Nós tivemos a graça de ter um ministro muito parceiro, que abriu as portas do seu gabinete. Na verdade, foi uma via de mão dupla, porque o ministro estava com um acervo muito grande, ele era recém-chegado ao STJ, e ele precisava de auxílio. E nós precisávamos de um balão de ensaio para poder trocar essa iniciativa. O que nós fizemos? Nós assumimos o passivo desse ministro, e aqui também uma iniciativa que teve total apoio do gabinete, em especial da doutora Adriana, que é a voluntariedade. Nós tivemos 80 procuradores que se voluntariaram para analisar aquele acervo, tá? Sem sair da sua respectiva carga, ou seja, o procurador continuava com o seu trabalho ordinário, além dessa adesão. Feita o mapeamento, né, nós começamos a diagnosticar quais eram as teses que estavam sendo debatidas, o que estávamos ganhando, o que estávamos perdendo. E isso fez com que o outro braço da minha procuradoria, que não é o da atuação contenciosa propriamente dita, mas é da orientação judicial, começasse a elaborar as orientações, os normativos a serem obedecidos pelos colegas que faziam com que os processos chegassem até em cima. Então, toda vez que eu tenho um tema repetitivo afetado, toda vez que eu tenho uma tese decidida, nós comunicamos, seja pela persistência, seja pela desistência dos recursos, para que os processos não subam mais. Fizemos um aprimoramento de jurisprudência. Como que isso foi feito? Nós começamos a mapear as teses em cada um dos gabinetes e quais eram os votos favoráveis. E aí vejam vocês que é uma coisa muito importante. Nós temos um caso, já que nós estamos falando de socioambiental, nós temos um caso assim, emblemático da Procuradoria Federal Especializada do IBAMA, que era a prescrição dos autos de infração em virtude da utilização de uma citação por edital para apresentação de alegações finais. Essa era uma tese abandonada, nós estávamos perdendo, mas é uma tese que, se perdida, acarretaria o prejuízo não só de todos os autos de infração, nossos colegas da PF e IBAMA chegaram agora, seja bem-vinda, Karina, não só de todos os autos de infração que estavam no estoque, mas também no prejuízo fiscal da ordem de 29 bilhões de reais. O que nós fizemos? Nós começamos a mapear a jurisprudência, conseguimos uma decisão favorável na primeira turma. Com base nessa decisão favorável da primeira turma, começamos a trabalhar a segunda turma e, obtendo a decisão favorável da segunda turma, nós começamos a atuar na ponta. Eu não tenho um precedente qualificado ainda, mas eu já tenho um posicionamento das duas turmas que compõem a primeira sessão do STJ. Então, a gente começa a trabalhar isso na ponta. Só que isso, por si só, não resolve, tá? Nós falamos aqui bastante, a doutora Adriana iniciou, e ontem, num evento em Recife, um colega colocou muito bem. Se tem uma medida que efetivamente funciona, quando bem aplicada, são os precedentes qualificados. Então, nós precisávamos construir precedentes qualificados. E eu não vou construir precedente qualificado com todo e qualquer recurso. Nós sempre fazemos o quê? A análise dos melhores recursos, aquele que traz o debate mais qualificado, que possa importar na formação do precedente qualificado. E aqui nós atuamos nos gabinetes, nós atuamos no NUGEP, que é o Núcleo de Gestão de Precedentes Qualificados do STJ. Para quê? Para que tenhamos a afetação daqueles processos que são hábeis, que estão aptos para a discussão qualificada. Eu estou falando aqui do STJ, mas como a doutora Adriana colocou, o STJ foi o nosso piloto, hoje nós já estamos atuando no TST, no STF e nos 6 tribunais regionais federais, projeto que foi expandido para as equipes regionais federais. Tá? Como que nós fazemos aqui? Nós fazemos um diagnóstico, eu tenho uma coordenação geral de tribunais superiores, que é alinhada com a coordenação de orientação jurídica, que é alinhada com as minhas coordenações nacionais temáticas e com os voluntários do Proestratégia. Essas pessoas se reúnem, debatem, discutem a litigiosidade nas suas respectivas regiões, quais são as regiões que possuem uma litigiosidade maior ou menor daquele tema e quais são os argumentos que são utilizados pelos tribunais regionais federais para que a gente possa levar a respectiva defesa para os tribunais superiores.
são reuniões periódicas. Essas reuniões elas geram a produção de modelos. Tá? Nós passamos a ter modelos nacionais que são utilizados por todos, de novo, buscando a uniformidade da atuação, garantindo segurança jurídica, para que, com isso, a gente consiga trabalhar melhor na formação dos precedentes qualificados. Trazer para vocês aqui, na sequência, alguns números do trabalho do STJ. Desde 2023, que nós iniciamos esse processo, em 25 de março de 2023 até agora, já foram analisados 9.522 recursos perante o STJ. Numa primeira fase, nós analisamos todo o acervo da primeira sessão. Como eu coloquei aqui, nós tínhamos um ministro parceiro, eliminamos o acervo desse ministro parceiro e, na sequência, causou-se uma ciumeira muito grande no STJ, porque a ministra presidente nos chamou e falou assim, olha, vocês fizeram com um, só que eu tenho outros 9 que estão querendo também. Eu falei, não, vamos fazer, excelência, vamos escalonar, e fizemos todos os gabinetes da primeira sessão do STJ. Na mesma ótica, eles enviavam listas dos passivos, aqui estamos trabalhando sempre com a Procuradoria-Geral Federal como recorrente, e nós tomávamos 3 decisões, ou a desistência do recurso, ou a persistência, ou o que nós chamávamos de amadurecimento da tese. Tá? A persistência buscando o precedente qualificado, o amadurecimento da tese é na condição de formarmos uma jurisprudência favorável antes mesmo do processo da formação do precedente qualificado. Dentro da área não previdenciária, hoje, deixa só ele virar aqui. Ó. Ele não vira. Bom, enfim, ele vai passar aqui. Hoje, de tudo que nós fizemos, nós ainda temos um acervo diminuto, de 3.250 aproximadamente processos. Tá? Esses processos são processos, obrigado, são os processos fruto da persistência. Nós tivemos uma taxa de desistência recursal da ordem de 25% dos processos não previdenciários, e esses 3.275 remanescentes são exatamente os processos em que nós buscamos o amadurecimento da jurisprudência e a formação dos precedentes qualificados. De igual modo, nós temos aqui também nos previdenciários, não está ajudando aqui, faltam só 2 aqui bem rápidos. Tá? Dentro dos previdenciários, nós analisamos, desde 2023, 18 mil processos, tá? E aqui nós estamos também falando do acervo dos gabinetes e dos processos são afetados à presidência, e hoje, dentro do previdenciário, nós temos um acervo de apenas 3.200 processos. Processos esses, assim como os demais, que são utilizados na formação dos precedentes, e assim a gente consegue diminuir a litigiosidade da ponta, ao invés de simplesmente ficar desistindo de recurso. Acho que era isso, chefe. Muito obrigado. Doutor Siddhartha, que desagradável que eu fui. Eu, de fato, não olhei a sua palestra e dei o spoiler do Pró-Estratégia. É porque a PGF ela é tão gigantesca, a gente tem tantas iniciativas e somos apaixonadas por tantas delas, que eu imaginei que o senhor falaria de alguma outra coisa. Então, me perdoe, mas, de fato, o Pró-Estratégia é um motivo de orgulho. Ontem eu estava lá na posse da PRF5 e o presidente do TRF5 e a vice-presidente do TRF5, eles ficaram uns 10 minutos comentando para mim como o Pró-Estratégia era uma forma de atuação diferenciada, como fez eles voltarem a ter motivação para tratar o direito, porque com o diagnóstico você consegue, de fato, entender o que está acontecendo, e que eles queriam se colocar como grandes parceiros para poder indicar recursos na origem para serem afetados e julgados como representativos de controvérsia. Então, realmente, é uma nova advocacia pública. Vocês estão à frente disso. Meus parabéns e desculpa se eu entrei um pouco na sua fala. Agora, para encerrar esse painel maravilhoso, eu queria passar a palavra para o já parceiro de outras iniciativas sustentáveis, principalmente capitaneada pelo ministro Salomão, lá no CJF, o doutor Carlos, da Caixa Econômica Federal, e a gente vai ouvir um pouquinho sobre como os bancos públicos, em especial a Caixa Econômica Federal, podem atuar para contribuir com uma governança sustentável da gestão da macrolitigância e de processos repetitivos com impacto no orçamento. Sim. Aqui.
Bom, boa noite. Teve aqui a satisfação e o terror de ser o último deste painel, que foi um painel maravilhoso antes de qualquer coisa. Eu queria fazer um registro, acho que antes de qualquer consideração a respeito do que a gente tem para dizer, doutora Adriana, muito mais do que uma moderadora, a senhora foi aqui uma integradora de todos os temas que foram aqui sendo trazidos. Então, acredito que o doutor Siddhartha não se incomodou com o senhor, muito pelo contrário, isso só enriqueceu a fala. Hoje foi um dia de muita alegria, satisfação e aprendizado. Em todos os painéis que nós passamos, nós vimos, me fizeram refletir muito sobre muita coisa. E o nosso tema, o tema do nosso painel sobre a gestão estratégica da litigiosidade, eu estava aqui pensando, enquanto ouvia os colegas falando, eu me peguei pensando o seguinte: se essa conversa acontecesse há cerca de 25 anos atrás, o nosso tema aqui seria avaliação de teses, verificação de possibilidades recursais, seria disso que a gente estaria falando. E hoje ninguém, absolutamente ninguém, tocou nesse assunto. Então, isso mostra um amadurecimento da atuação da gestão pública, mostra um amadurecimento do profissionalismo da advocacia pública. E isso está muito bem retratado aqui. Então, assim, pelo evento, pelo painel, pelas falas, de tudo o que foi dito e trabalhado aqui, quando nós falamos, então, sobre gestão estratégica de litigiosidade, a gente não quer falar de outra coisa, senão vamos reduzir o litígio e vamos buscar a pacificação social. Então, assim, eu fiz essa reflexão ao longo de todas as falas que a gente foi vendo aqui, durante todo o dia a gente foi alimentando esse papo, essa conversa. Eu hoje estou como diretor jurídico da Caixa, uma enorme satisfação para mim, e hoje poder falar aqui com vocês a respeito disso. Nas minhas reflexões também, me lembrava que há uns 20 anos atrás, cerca de 20 anos atrás, o hoje ministro da STJ, do ministro Antônio Carlos Ferreira, então diretor jurídico da Caixa, o papel que hoje, por acaso, eu estou, mas que naquela época ele dizia: a Caixa está litigando contra a sociedade. A gente precisa mudar isso. E isso foi o que mudou a forma da visão da atuação jurídica da Caixa nos tribunais. Por quê? Porque nós vimos a necessidade de que todo grande problema precisa de solução. Ele não precisa de culpados. Então, nós todos da seara pública compreendemos bem, sabemos que toda a preocupação em relação a acordos, lá no passado, isso não é coisa de hoje não, mas lá no passado era a preocupação com a responsabilidade. Afinal de contas, olha, se eu fizer um acordo e se depois vierem reclamar, vierem discutir, vierem debater, hoje a gente já está conseguindo fazer acordos, a gente tem isso como meta. Então, isso é amadurecimento da gestão pública, isso é a seriedade com a forma da gestão pública, é cuidar a coisa pública, e aí nas minhas conversas com o Peixoto, estávamos ali conversando e falando que a coisa pública, infelizmente, vista de uma moda geral, não é a coisa de todos, é a coisa de ninguém. E nós estamos tratando como uma coisa de todos, e por tratar como uma coisa de todos, a gente precisa, então, dar o melhor tratamento possível. Então, tudo isso que falamos, tudo isso que conversamos aqui hoje, ao longo do dia todo, e também neste painel, bem demonstra isso. O meu papel aqui é uma conversa falando um pouquinho aqui do papel dos bancos públicos aqui nessa atividade, né, como vetor de sustentabilidade socioambiental e jurídica. Lógico que aqui nós estamos falando, lógico que a Caixa Econômica Federal, que represento, tenho o prazer e a honra de representar, eu digo que é dos slogans que eu mais gosto, a Caixa é muito mais que um banco. Mas por que eu digo isso? Porque nós temos uma dupla vertente que é muito clara, de instituição financeira, efetivamente, com o exercício da atividade bancária, com toda aquela questão própria que é do sistema financeiro, e também como parceira do poder público na implementação e na execução de políticas públicas. Então, nós temos sempre que compatibilizar estas duas vertentes e sempre pensando em fazer o melhor, fazer
o melhor cuidado da coisa pública dentro de uma pretensão de dar um resultado positivo, de dar lucro no fim do exercício. Então, a gente não abandona a vertente de uma instituição financeira que atua em pé de igualdade concorrencial com o cenário privado, mas, sobretudo, destaca a nossa verdadeira aptidão, que é a de fazer e implementar aquilo que é importante para o setor público. E dentro desse papel, desse cenário, o que a gente acaba percebendo, e trazendo aqui para o nosso tema principal, que tem sido a questão da litigiosidade, a importância do papel da Caixa na busca da solução das controvérsias tem viabilizado a efetiva implementação de políticas públicas. O que nós precisamos fazer e trazer é, efetivamente, entregar a quem precisa aquilo que é determinado pela legislação, pela governança pública, pelas deliberações, enfim, do Poder Executivo, do Parlamento e de tudo que a gente... Com toda essa realidade que nós convivemos. O papel dos bancos públicos na implementação de políticas de governança, sustentabilidade socioambiental e jurídica passa por esse papel, esse reconhecimento da necessidade de uma visão daquilo que podemos fazer para oferecer o melhor. Dentro daquilo que a gente vem desenhando, as experiências da Caixa com relação à conciliação foram mencionadas aqui, eu fiquei muito satisfeito. No painel anterior, o Zé Roberto bem mencionou uma atividade importante que a gente desenvolveu, resolvendo um problema de política pública importantíssimo. A doutora Adriana bem lembra aqui que, muito recentemente, tivemos um debate importante sobre o que é a advocacia predatória, a advocacia abusiva, e quando, na verdade, o que nós precisamos é compreender que todo o desenvolvimento é cooperativo. Então, na verdade, a partir do momento em que nós nos disponibilizamos ao diálogo e à busca da melhor alternativa, nós buscamos a efetividade, a eficácia na gestão da coisa pública. Então, a Caixa tem, sim, desenvolvido um papel importante, porque já de há muito tempo colocou a atuação como conciliação como base da nossa atuação. O doutor Siddhartha muito bem destacou um período que foi importantíssimo, onde nós desistimos de recursos, e aquele ponto que o senhor destacou muito bem, não adianta desistir, tem que ficar desistindo o tempo todo. Então, nós mudamos a nossa sistemática. Hoje, informação interna corporis, mas hoje o que nós temos, o que antes o advogado era obrigado a recorrer, a gente criou a possibilidade da dispensa do dever recursal. Hoje, ele tem que pedir autorização para recorrer. Ou seja, ele tem que me provar que ele perdeu, mas que aquilo precisa ser levado com um viés de isonomia, igualdade e correção de atuação. Então, isso é um arcabouço, isso é um cenário muito geral sobre a forma de atuação, e que a gente implementa isso não só aceitando um acordo, 2 acordos, mas estabelecendo uma política de atuação efetiva. Isso que a AGU hoje muito bem representa, é um papel muito bonito no âmbito da atuação da CCAF e também dos diversos outros instrumentos que foram aqui mencionados. Eu acho que é esse passo que nós precisamos ter, a importância da verificação da conciliação como uma alternativa de solução de um defeito, de uma falha administrativa ou pontual qualquer que precisa ser ajustada para dar efetividade para a política pública. Então, esse tem sido o foco, esse tem sido o norte da atuação jurídica da Caixa em tudo o que nós fazemos. Então, a busca de soluções negociais sempre voltadas a trazer resultado, porque nós bem demonstramos que a manutenção do processo gera muito mais custos a serem sustentados pelo poder público. Então, ao viabilizar atividades negociadas, ao possibilitar a transação efetivamente, nós conseguimos uma redução do passivo, uma redução da despesa, um melhor resultado para as atividades. Isso se aplica para a Caixa, se aplica para o Banco do Brasil, se aplica para qualquer outro banco público, se aplica para a administração pública direta, e vocês já bem demonstraram isso. Então, na nossa visão,
A Caixa vem, a gente entende como fundamental, e aí não só a Caixa, mas uma visão de advocacia pública. O papel da advocacia pública é visualizar, é vislumbrar a importância da solução da controvérsia como uma alternativa para uma solução que interessa a toda a coletividade. Então, em todas as nossas atuações, quando nós obtemos um posicionamento que define e pacifica uma determinada controvérsia, obviamente ela não é tratada de forma isolada, ela é vista como um elemento dentro de um cenário global que viabiliza toda a vantagem para a atuação da sociedade. A doutora Adriana bem lembrou aqui a questão dessa questão com o CJF. Foi um ponto importante e foi um momento em que, ao apresentarmos, ao destacarmos um ponto relevante que era um fato, acontecia a dificuldade do judiciário em analisar cada processo, a dificuldade da Caixa em promover a defesa, estava sendo utilizada por algumas pessoas como elemento para obter vantagem. E, ao demonstrarmos isso num ambiente dialógico e sincero e aberto, foi verificada a forma de uma estruturação pelo CJF, de uma resolução que pacificou a questão, dando uma orientação necessária e normativa para que aquela questão seja, então, bem direcionada. Ninguém está impedindo a litigiosidade, ninguém está pretendendo impedir o acesso ao Poder Judiciário. O que a gente precisa buscar é a solução do problema. E hoje eu tenho o prazer de dizer que na Caixa Econômica Federal nós já estamos trabalhando com acordos extrajudiciais, coisa que parecia um pecado há pouquíssimo tempo atrás. Então, hoje nós falamos em você não precisa judicializar. Antes de fazer isso, venha, vamos conversar, vamos viabilizar uma alternativa. Bom, então, acho que aqui morreu. Bom, mas, enfim, esse era basicamente a abordagem que a gente tinha para trazer. Fico muito satisfeito por ter participado deste painel, de ter podido participar desse tipo de debate, desse tipo de diálogo, que, com certeza, bem demonstra como nós amadurecemos como advocacia pública. Então, muito obrigado. Queria agradecer aqui as palavras do Dr. Carlos, e eu acho que foi mais gratificante aqui hoje nesse painel e em todo esse simpósio organizado, com muito carinho, pela SG, pela AGU, a paixão de servidores públicos no desempenho do seu papel. A gente percebe assim, a motivação de cada um de nós, dos colegas que estão assistindo, dos colegas que estão aqui na mesa, da história que a gente conta, das buscas de soluções para poder, de fato, transformar esse país, para tornar ele mais sustentável, mais justo, com atenção ao meio ambiente, com a governança, com mais transparência. E aí perceber que a gente não está sozinho, que tem vários ex-colegas, assim, ouvir a paixão. Eu estou acostumada aqui a conversar com a Roberta, com o Siddhartha e com o Paulo, mas ouvir assim, a paixão que o doutor Davi tem pelo trabalho dele. E eu falei isso antes da gente chegar. Ouvi falar que o senhor é muito apaixonado pelo seu trabalho. E, de fato, também ouvi agora o doutor Carlos, assim, o entusiasmo de saber que a gente está transformando, que a gente está podendo assim, fazer acordo extrajudicial. A gente tem a Lei 3.140, que, desde 2015, trouxe a previsão de que se possa ser feito acordos extrajudiciais em questões envolvendo a administração pública. E só agora, provavelmente em agosto, a gente vai lançar a Pacifica, que é uma plataforma automatizada de consensualidade imediata e final de conflitos administrativos, onde a gente vai conseguir ter um portal para poder conceder administrativamente todos aqueles direitos que a gente sabe que, se for para a justiça, a gente vai acabar sucumbindo. Então, para quê movimentar uma máquina e, às vezes, tirar o dinheiro daquela pessoa que tem que pagar toda uma estrutura administrativa de advocacia para poder se valer um direito que deve ser reconhecido pela administração? E é muito bom saber que a gente está transformando esse mundo, que a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas que muita coisa tem sido feita por pessoas como os senhores. Foi uma honra estar aqui moderando esse painel. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Paulo, que ele já está me mandando o WhatsApp aqui, me dando bronca. Muito bem. Agradecemos a moderação e também às autoridades. Pedimos que se posicione à frente para um registro fotográfico deste tema.
apresentação mais complexa do mundo. Ele consegue resumir em 3 minutos. Muito prazer te conhecer, viu? Eu sou uma fã do trabalho. Agradecemos às autoridades, solicitamos que possam buscar os assentos reservados aqui no auditório para darmos seguimento à nossa programação.